Fala devs! Nessa segunda aula, vamos criar o personagem do nosso jogo e seu script de movimento. E para quem caiu de paraquedas aqui, estamos recriando do zero o Float Cloud, o jogo secreto da Google. Então, eu vou deixar aqui no card a playlist desse mini curso gratuito. Então, para a gente já começar, se inscreve aqui no canal, deixa o like e vamos para o vídeo. A primeira coisa que iremos fazer é acessar a pasta de sprites. Lembrando que todos esses assets estão aqui no link da descrição do vídeo. E como estamos trabalhando em um projeto 2D, é só a gente pegar o sprite do personagem e arrastá-lo para a cena, que automaticamente é criado um Game Object com o componente de sprite render dele. Agora, vamos resetar as posições do personagem e posicioná-lo mais ou menos nessa posição. E como queremos garantir que nosso personagem sempre fique à frente do background e de qualquer outro inimigo, vamos definir ordem layer como 10, logo de uma vez. Para quem ainda não entende como funciona isso no modo 2D, é o seguinte: como o modo 2D é apenas o eixo X e Y, não temos como definir qual objeto está na frente do outro, já que normalmente isso fica a cargo do eixo Z. Dessa forma, o ordem layer permite a gente definir qual layer ou qual sprite fica à frente ou atrás do outro. Para vocês verem isso na prática, eu vou selecionar meu background. Vejam, ele está no layer de ordem 0. Se eu defini-lo como ordem 11, meu background fica à frente do personagem. Beleza, vamos voltar para 0 e entendido isso, vamos para o próximo passo. Se eu der play agora, podemos ver que meu personagem ainda fica totalmente estático na tela. Vamos começar a trabalhar nele agora. O primeiro passo é definir um colisor para o personagem. Vamos selecioná-lo, adicionar um componente de Capsule Collider 2D. Vejam que foi adicionado um círculo ao entorno do personagem. Essas são nossas áreas de colisão. Vamos configurar esse componente para que fique mais justo no jogador. Vou reduzir o tamanho do campo Size e posicioná-lo mais ou menos nessa posição. Lembrando que no jogo original, o guarda-chuva não possui colisores, por isso estamos deixando ele de fora das nossas áreas de colisão. Agora, eu vou adicionar física ao personagem. Para isso, a gente pode adicionar o componente de Rigid Body 2D. Agora, se eu der play, veja que o personagem irá cair automaticamente do cenário. Isso acontece porque ele já está sofrendo a ação da gravidade. Porém, podemos perceber que o personagem foi puxado muito forte para baixo. Isso acontece porque a força gravitacional está muito forte. Para reduzir isso, é bem simples. A gente só precisa alterar o campo de Gravity Scale do nosso Rigid Body. Eu vou reduzi-lo para 0.5. Vocês verão que meu personagem irá cair mais lentamente agora. Vejam só. Beleza, agora está mais próximo ao jogo original. No jogo Float Cloud, sempre que a gente toca na tela, é adicionada uma força que empurra o personagem para cima. Basicamente, o movimento do personagem se dá a partir desses toques na tela. Vamos entrar na nossa pasta de scripts e eu vou criar um novo script C#. Vamos lá, Create C# Script. Vamos chamar esse script de personagem movimento. Vou abri-lo. Nosso personagem irá se mover apenas para cima e para baixo. A cada toque na tela será adicionada uma força que irá jogar ele para cima. E depois que essa força é aplicada, o sprite do personagem muda, onde ele fica inclinado. E depois de um tempo volta ao normal. Vamos fazer isso. A primeira coisa que precisamos é criar uma variável para referenciar nosso componente de Rigid Body 2D. Vamos lá, Private Rigid Body 2D, vou chamar de RB. E para fazer a referenciação dessa variável, vamos criar o método awake. E colocamos aqui RB recebe getComponent Rigid Body 2D. Vou apagar o método start, pois não vamos utilizá-lo. Agora, aqui no método update, podemos fazer nossa lógica. Para reconhecer quando ocorre um toque na tela, podemos colocar o seguinte comando: se input.getMouseButtonDown 0. Esse comando é bem interessante. Esse input reconhece tanto toques de touch na tela do celular, como também reconhece o clique do mouse. Dessa forma, a lógica que estamos criando aqui funcionará tanto para celulares como para computadores. Vamos continuar. Depois de o usuário clicar na tela, a gente vai jogar o personagem para cima. Para isso, vamos colocar rb.addForcing. Passamos para esse método agora a direção da força, que será vector2.addForce.
up, ou seja, para cima, vezes a intensidade que queremos aplicar a essa força. Vamos colocar 150. Assim já funcionaria. Porém, se a gente der vários cliques na tela, ele vai ficar somando as forças e o personagem vai subir muito rapidamente. Dessa forma, antes da gente aplicar a força, a gente tem que zerar todas as forças físicas do personagem. Para isso, antes desse DD Force, vamos colocar o comando rb.velocity recebe vector 2.0. Dessa maneira, a gente irá zerar todas as forças físicas do personagem, para depois aplicar uma força para cima. Ok, vamos salvar esse código e testar. Beleza, agora é só selecionar o personagem e aplicar o script. Vamos dar play e testar essa lógica. Vejam só, o personagem já está saltando corretamente. E graças ao efeito de parallax que criamos na aula anterior, já parece que nosso personagem está andando para frente. Mas se a gente ver aqui na cena, ele fica parado, mas na verdade é as texturas que se movem. Vejam só. Agora, vamos trabalhar na animação de movimento do personagem. Sempre que eu clico na tela e ele se move para cima, eu quero trocar o sprite do meu personagem para este daqui. Vocês podem ver que ele é um pouco mais inclinado do que o sprite original. E depois de um segundo, eu quero que ele volte para esse sprite. Para fazer isso, vamos voltar ao nosso script e primeiramente vamos precisar de uma referência ao nosso componente de sprite renderer. Vamos colocar aqui private sprite renderer. Vamos fazer a referenciação no método de awake, colocamos sprite renderer recebe get component sprite render. Agora vamos criar duas novas variáveis para armazenar nossos dois sprites, o sprite de quando o personagem está parado e o sprite de quando o personagem está se movendo. Vamos colocar private sprite personagem parado. Vamos criar mais uma e chamá-la de sprite personagem movimento. Vou adicionar o atributo serialize field para elas aparecerem no inspetor. E para ficar mais claro, vou salvar e já vamos preencher essas variáveis. Vamos lá. Voltando ao personagem, sprite do personagem parado é o atual e o sprite do personagem em movimento é esse segundo aqui, dele inclinado. Vamos voltar ao script e quando eu tocar na tela, eu já quero que o sprite seja alterado. Vamos colocar sprite renderer.sprite recebe o sprite de movimento. Beleza, ao clicar na tela, o sprite do personagem já muda. Agora, a gente precisa que ele volte ao normal depois de um segundo, igual ao jogo original. Podemos fazer isso usando o método de invoke da Unity, mas ele tem uma performance inferior. Em vez disso, vamos trabalhar com corotinas. Uma corotina é um método que roda na thread principal e permite que a gente execute uma lógica de jogo através de vários quadros. Isso permite que a gente pause uma função e faça ela guardar uma condição ou ação para só assim continuar. O que é diferente de chamar o código dentro de update, já que ele ocorre tudo de uma vez durante o quadro atual e depois se repete no próximo. Bem, a melhor forma de entender isso é vendo na prática. Então vamos lá. Vou criar um novo método aqui embaixo, private, com tipo de retorno iEnumerator, que é a interface que permite a gente executar corotinas. E vamos chamar esse método mudar para sprite parado. E aqui em cima a gente coloca start coroutine e passamos o nome do método. Dessa forma, sempre que a gente clicar na tela, será chamada essa corotina. Podemos ver que esse método está indicando o erro. Isso acontece porque dentro de uma corotina na Unity, devemos colocar o comando wildReturn, que serve para pausar esse código até o próximo frame, ou uma condição que a gente especificar. Como a gente quer voltar para o sprite do personagem parado depois de um segundo, para isso podemos colocar new wait for seconds. Essa classe permite a gente passar o intervalo de tempo em segundos que queremos ficar parados. Vamos colocar aqui 1.0 segundos. Dessa forma, ao ser chamada, essa corotina ficará parada por um segundo. E depois a gente muda o sprite dessa forma. Sprite renderer.sprite recebe o sprite do personagem parado. Beleza.
Mas antes de iniciar uma corotina, precisamos ter certeza que não tem uma já executando. Para isso, podemos colocar em cima o código Stop All Coroutines. Esse método irá pausar todas as corotinas atuais que tem dentro desse script. Com isso, se a gente clicar 2 vezes rápido na tela, não ficarão 2 corotinas abertas ao mesmo tempo. Vamos salvar nosso código e testar. E é isso, pessoal. Nesta aula, criamos o movimento do personagem e aprendemos os conceitos gerais de corotinas. Ao usar elas nos nossos códigos, podemos melhorar nosso desempenho geral e reduzir bastante os códigos que normalmente colocamos no método de update. E nas próximas aulas desse mini curso, a gente vai ver bastante coisa interessante. Então já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!